Olá, bom dia. Nós estamos aqui mais um dia na leitura cronológica da Bíblia e hoje eu quero trazer alguns comentários sobre o livro de Êxodo, no capítulo 26 até o capítulo 28. Para quem não me conhece, eu sou o professor Alisson, também professor da Escola Bíblica Dominical, e quero trazer uns comentários sobre as instruções que Moisés recebeu para a construção do tabernáculo, né? As cortinas internas, né? As cortinas tinham uma característica, né? Como deveriam ser feitas, as coberturas externas também, as tábuas e as bases do tabernáculo, que mais aqui? O véu da cortina da entrada, o altar do pátio do tabernáculo, o altar do holocausto, o pátio do tabernáculo, né? Todos os componentes aqui do tabernáculo, como deveria ser feito. O óleo do candelabro, as vestes sacerdotais também, nós vamos ver lá no capítulo 28. O éfode, um tecido, né, que era utilizado ali para fazer o manto. O peitoral do juízo e o manto do éfode, lá no capítulo 28. Mas vamos lá, no capítulo 26, hoje quero ler com vocês aqui na versão NVI e as instruções de Deus, capítulo 26, versículo 1, diz assim: faça o tabernáculo com 10 cortinas internas de linho fino trançado e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, com querubins bordados sobre elas por um artesão habilidoso. Então, as cortinas, elas tinham as cortinas internas do tabernáculo, né? Eram 10 cortinas, aqui como nós vemos no capítulo 26, versículo 1. 10 cortinas de linho fino retorcido com fios de azul, né? Fios de tecido azul, roxo e vermelho, decoradas com querubins. Então as cortinas também tinham os desenhos dos querubins. As cortinas também deveriam ser unidas para formar uma única cobertura. Está lá no versículo 6. Nós vamos ler também lá no versículo 6. Do versículo 7 ao versículo 13, nós vamos ver sobre como deveriam ser feitas as cortinas, né? Essas internas. Então, do versículo 7 ao versículo 13, ele diz assim: faça também as cortinas de pelo de cabra para servirem de tendas sobre o tabernáculo. Serão 11 ao todo, né? Versículo 7. Então, o comentário, né? 11 cortinas feitas de pelo de cabra para cobrir o tabernáculo. Isso significa que era uma proteção externa, simbolizando a separação e a santidade. Lá no versículo 14, também eu quero trazer para vocês sobre as coberturas externas. Então, a instrução de Deus para Moisés era: faça para a tenda uma cobertura de pele de carneiro tingida de vermelho e por cima desta uma cobertura de couro. Então, as coberturas externas eram feitas de pele de carneiro, tingidas de peles finas, e peles finas por cima, né? Peles menores. E simbolizando a proteção e pureza divina. Lá no 26, no capítulo 26, versículo 15 ao 30, eu separei para vocês aqui também um resumo sobre as tábuas e a base do tabernáculo. Lá no versículo 15 ao 16, nós vamos ler assim: faça armações verticais de madeira de acácia para o tabernáculo. Cada armação terá 4,5 metros de comprimento e 70 centímetros de largura. Então, isso eram medidas em côvados, né? Mas já traduzindo aqui para nós, cada armação tinha 4,5 metros de comprimento e 70 centímetros de largura. E as tábuas eram feitas de madeira de acácia, né, revestidas de ouro, com base
com bases de prata, tá? No versículo 15, do 15 ao 25. É um resumo já para nós. Essas tábuas e as bases do tabernáculo, elas simbolizam para nós estabilidade e pureza da habitação de Deus. Lá do versículo adiantando, o versículo 31 do capítulo 26, do 31 ao 37, nós vamos ler sobre o véu e a cortina da entrada. O véu, que era o lugar de separação do santíssimo lugar do santo lugar, simbolizando a santidade absoluta de Deus. Então, lá diz assim: pendure o véu, versículo 33, Êxodo 26, 33, diz assim: pendure o véu debaixo dos coletes e coloque atrás do véu a arca da aliança. O véu fará separação entre o lugar santo e o lugar santíssimo. Esse lugar, né, o santíssimo lugar, do lugar santo, o lugar santíssimo era onde a habitação, simbolizando a habitação divina, onde o lugar santíssimo é o lugar da santidade absoluta de Deus, onde ficava a arca da aliança ali, né, como nós vemos aqui, e havia um véu, e esse véu não era um véu fininho, né, como a gente tem uma noção da palavra véu no português. O véu era um tecido bem grosso, né? E a cortina, essa cortina, né, que dava acesso ao lugar santo, simbolizando a aproximação do homem a Deus. O sacerdote ele devia entrar lá uma vez por ano, né, fazendo os serviços dele. E o altar, no capítulo 27, entrando aqui no capítulo 27 de Êxodo, o altar e o pátio do tabernáculo. Começando aqui pelo altar do holocausto, já está um resumo aqui para nós, do versículo 1 ao versículo 8 de Êxodo 27, diz aqui, Êxodo 27, 1, fala assim: fará um altar de madeira de acácia, e ele será quadrado, com 2 metros e 25 centímetros de largura e de comprimento, e 1 metro e 35 centímetros de altura. Então, o altar do holocausto, onde era queimado ali o sacrifício, né? Então, o altar era de madeira, quadrado, com 22 metros, com 2 metros e 25 centímetros de largura e de comprimento, e 1 metro e 35 centímetros de altura. Então, ele é feito de acácia, revestido de bronze, o local de sacrifício pelo pecado. Então, se fosse somente madeira, a madeira também ia ser queimada. Então, como a acácia era revestida de bronze, não havia o perigo dela ser queimada. E isso era o local do sacrifício pelo pecado, lá no do versículo 1 ao versículo 2. O altar significa para nós, né, ele indica a necessidade de expiação pelos pecados. E mais para frente, lá no versículo 9 ao versículo 19 do capítulo 27, nós temos a instrução, né, para o pátio do tabernáculo. Então está lá assim, no versículo 27, versículo 9, capítulo 27, versículo 9. Diz assim: faça um pátio para o tabernáculo. O lado sul terá 45 metros de comprimento e cortinas externas de linho fino trançado. Então, esse pátio ele era delimitado por cortinas de linho fino, indicando a separação do mundo e a consagração a Deus. Está lá no versículos 9 ao versículo 10. Também, mais para frente, nós vamos ler sobre o óleo do candelabro, para o candelabro, lá do versículo 20 ao 21. Então, o versículo 20 diz assim:
ordene aos israelitas que tragam azeite puro de oliva batida para as lâmpadas, para que fiquem sempre acesas. Versículo 20, né? Então, esse óleo puro de oliva para manter as lâmpadas continuamente acesas, simbolizando a presença contínua e iluminadora de Deus. E depois, mais para frente, do versículo capítulo 28, terminando no capítulo 27 aqui, né? 28, do 1 ao 5, ele vai falar para nós sobre as vestes sacerdotais. Essas vestes eram as vestes dos sacerdotes que eles colocavam, significando também a separação para o sacerdócio. E nós vamos ler aqui no versículo 1, do 1 ao 5, né? Eu quero ler com vocês o versículo 2, que diz aqui: faça vestes sagradas para o seu irmão Arão, para conferir-lhe dignidade e honra. Então, o versículo 2 é esse. Então, do versículo 1 ao 5, nós vamos ler sobre a introdução às vestes sacerdotais. Então, Arão e os seus filhos são separados para os sacerdotes, no capítulo 28, versículo 1. E as vestes aqui, elas seriam especiais para a glória, beleza e santidade, né, de Deus. E a parte, depois da introdução, né, vem o éfode. O que era o éfode? Era um linho fino com fios coloridos de ouro. Então, o versículo 12 vai nos falar sobre o éfode, capítulo 28. Ele diz assim: coloque as duas pedras nas ombreiras do colete sacerdotal como pedras memoriais para os israelitas. Arão levará os nomes sobre os ombros como memorial perante o Senhor. Então, nós vamos ver aqui que esse éfode, né, era feito de linho fino, coloridos com ouro e simbolizando a responsabilidade sacerdotal diante de Deus. E também as duas pedras, né, de ônix, lá no versículo 12, né, as pedras memoriais para os israelitas, as duas pedras de ônix com nomes das tribos de Israel, sobre os ombros do sacerdote. Esse servia como memorial diante do Senhor. E também nós vamos ler aqui para frente, do versículo 15 ao versículo 30, o peitoral do juízo. Então ele diz assim: haverá 12 pedras, uma para cada um dos nomes dos filhos de Israel, cada uma gravada com um selo, com o nome de uma das 12 tribos. Está isso lá em Êxodo 28, capítulo 28, versículo 21. Então, o peitoral, né, o que havia no éfode, no tecido do sacerdote, ele continha, né, 12 pedras. Então, era como se fosse um quadrado, né, aqui, com 12 pedras preciosas, cada uma representando uma tribo de Israel. E também simbolizando o sacerdote, levando o povo diante de Deus em intercessão e julgamento. Então, além do peitoral, nós vamos ver também no capítulo 28, aqui do 31 ao 35, sobre o manto sacerdotal, né? O manto do éfode, que fala assim, o versículo 31 e o 35, um pedaço do 31, um pedaço do 35. Ele diz assim: faça do manto do colete sacerdotal inteiramente de fios de tecido azul. Arão o vestirá quando ministrar, que é o versículo 35. E o manto do éfode é azul, com campainhas e romãs nas bordas, simbolizando reverência e santidade ao entrar na presença de Deus.
Também tinha um outro elemento aqui no capítulo 28, que era a placa de ouro que era colocada na testa do sacerdote. E nós vamos ler isso lá no capítulo 28, versículo 36. Do 36 ao 38, nós vamos ler o 36, que diz assim: Faça ainda uma lâmina de ouro puro e grave nela como se grava um selo, que diz consagrado ao Senhor. Então, a gravação consagrado ao Senhor, ela simboliza a santidade exigida na presença divina. Hoje nós não precisamos de uma placa, né, na nossa testa dizendo que somos consagrados ao Senhor. Nós já temos isso no nosso coração. E outro elemento aqui, nós vamos ler no capítulo 28 ainda, que são as vestes de linho para os sacerdotes. Então, além do éfode, que era a parte de cima, tinha a túnica, né, o manto, tinha o peitoral e agora as vestes, né, o que estava para os sacerdotes. Do versículo 39 ao 43 nós vamos ler sobre as vestes. Então, o versículo 40, eu separei para nós aqui hoje, ele diz assim: faça túnicas, cinturões e gorros para os filhos de Arão, para conferir-lhes honra e dignidade. Então, as túnicas, aqui o comentário, né? As túnicas, turbantes e cintos feitos de linho fino, indicando pureza e simplicidade diante de Deus. E o que nós podemos aprender com essas ordenanças, né, do tabernáculo, dos tecidos, das vestes sacerdotais, em primeiro lugar, separação e santidade. Deus é santo e Ele exige santidade do seu povo. Isso está lá em Hebreus 12, 14. Vamos ler lá, Hebreus 12, 14. Hebreus 12, 14 vai dizer assim: segui a paz com todos e a santificação, a qual ninguém verá o Senhor. Então, o que nós aprendemos aqui dessas passagens de Êxodo 26 a 28, fala que nós devemos seguir a santificação. E os tecidos, os utensílios ali, tudo que era feito daquela maneira foi feito para significar santidade e separação, né? O sacerdote tinha o ofício de entrar uma vez por ano, né, ali no Santíssimo Lugar, para levar ali, né, diante de Deus as nossas as coisas do povo, né? Todas as demandas do povo ali, perdão dos pecados e todas as situações diante de Deus. Então Deus, ele nos exige hoje santidade e separação. Deus é santo e exige a santidade do seu povo, como nós lemos aqui em Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E o segundo lugar de aplicação que nós podemos tirar desse texto é a mediação sacerdotal, que lá em Hebreus 4, quero ler com vocês também, Hebreus 4, do 14 ao 16, ele fala assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. E o 15 fala assim também: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado.
E o 16 ele fala para quê? Cheguemos-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. O sacerdote, ele tinha aqui a mediação sacerdotal, né, que era o sacrifício levítico apontando para Jesus Cristo, né, o nosso grande sumo sacerdote, que nós vemos aqui em Hebreus 4, 14 e 16, apontando a santidade e a separação do sacerdote ao levar as nossas petições, os nossos pecados diante de Deus, né? E hoje nós somos sacerdotes da nossa casa, nós somos sacerdotes da nossa vida. E nós temos o direito, né, de entrar aqui, possamos alcançar misericórdia, entrar com confiança no trono da graça, para que possamos alcançar a misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Você hoje e eu hoje temos um acesso a Deus sem medo, né? Com confiança diante de Deus. O outro ponto, terceiro ponto, a centralidade da expiação. O altar, ele simboliza a necessidade da expiação pelo pecado, cumprida plenamente em Cristo. Nós vamos ler isso em Hebreus capítulo 9. Também está, o livro de Hebreus fala muito sobre o sacerdócio, né? Então, Hebreus 9, do 11 ao 14, diz assim, eu vou ler só o 11 aqui. Hebreus 9, o 11, diz assim: Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, isto é, não desta criação. Então, nós vemos aqui que o tabernáculo ele foi feito por mãos humanas, né? Feito por Moisés ali, os artesãos. E aqui está falando que quando Cristo veio, né? Vindo Cristo, os sumos sacerdotes dos bens futuros, por um bem maior e mais perfeito tabernáculo. Então, perfeito tabernáculo, hoje nós somos o tabernáculo de Deus, né? E temos nosso corpo, né, a necessidade de expiação pelo pecado, cumprida plenamente em Cristo. O altar, então, simboliza a necessidade de expiação pelo pecado. E, em quarto lugar, a presença constante de Deus. Né? O óleo do candelabro, ele não poderia ser apagado, né? A chama não deveria ser apagada. Então, qual que é o nosso papel? Colocar óleo, colocar o combustível para que não apague o fogo do Espírito Santo, né, na vida dos crentes. Então, a presença constante de Deus simboliza nossa vida, a vida de Deus, né? Então, o que nós devemos fazer? Orar, jejuar, ler a Bíblia todos os dias, para que esse óleo não seja cessado. E quinto e último lugar, Cristo como cumprimento do tabernáculo. Nós vemos que Cristo é o verdadeiro tabernáculo e Deus habitando entre nós. João 1,14. Quero ler com vocês esse para a gente finalizar. Livro de João, versículo 1, capítulo 1, versículo 14. João 1,14 diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Então, Cristo, ele é o cumprimento do tabernáculo, né? Cristo é o verdadeiro tabernáculo. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ninguém vem ao Pai se não for através dele. Ninguém vai ao Pai se não for através de Jesus Cristo. Então, Cristo é o tabernáculo de Deus, né? Deus habitando entre nós. Nós vamos ver o cumprimento disso, né? Deus preparou um corpo para Jesus. Esse corpo é a igreja também, né?
nós vemos a manifestação de Deus através da igreja, através do corpo de Cristo. Que nós possamos ser mais corpo, né? O tabernáculo de Deus, fazendo aqui na terra a presença constante de Deus. E que Deus abençoe a sua vida. Tenha um bom dia, em nome de Jesus.